Nunca imaginei que pagar as compras de um desconhecido num supermercado de interior seria a coisa que salvaria minha vida. Mas quando o velho me segurou pelo braço na fila do caixa e se aproximou o suficiente para eu sentir o cheiro de café no hálito dele, e sussurrou palavras que só fui entender completamente na manhã seguinte, tudo mudou. E quando finalmente compreendi o que ele estava tentando me dizer, eu já tinha chegado mais perto de perder tudo do que jamais quero admitir para mim mesmo, quanto mais para outra pessoa. Meu nome é Edilson Ramos. Tenho 66 anos. Sou dono de 18 alqueires de sítio com pomar de manga e goiaba nos arredores de Ituverava, no interior de São Paulo, quase divisa com Minas. Uma terra que meu pai abriu com as próprias mãos no começo dos anos 60, quando aqui ainda era cerrado fechado, e a estrada de acesso era de chão vermelho que virava lamaçal no tempo da chuva. Ele me deixou isso quando partiu, e eu entendi naquele momento que herança não é só terra, é responsabilidade. É a prova de que alguém confiou em você com o que construiu. A casa fica num pequeno morro com vista para as fileiras de árvores. E numa manhã clara de verão, quando a fruta está no ponto e o ar cheira doce até a estrada principal, quando os pássaros ainda estão acordando e a neblina do vale ainda não se dissipou, não existe lugar melhor nesse mundo. Eu acredito nisso com a mesma firmeza que acredito em qualquer outra coisa. Neuza sempre dizia isso também. Ficava na varanda dos fundos com o café dela e respirava fundo, devagar, com os olhos fechados às vezes, como se estivesse guardando aquele cheiro em algum lugar dentro de si para usar mais tarde, nos dias de cidade, nos dias difíceis, nos dias em que a vida cobrava mais do que ela esperava dar. Ela se foi há 4 anos. Câncer de pâncreas. Diagnóstico em março, funeral em setembro. 6 meses que foram e não foram, que passaram rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo, dependendo da hora do dia e do quanto eu estava conseguindo me segurar. Não houve uma única manhã desde então em que eu não estendi o braço para o lado dela antes de lembrar. É um gesto automático. O corpo aprende certas coisas com o tempo e esquece de desaprender quando precisa. O braço vai, a mão procura. E então a realidade chega, quieta e definitiva. E você começa mais um dia. Cuido do sítio sozinho agora. As pessoas me perguntam por que não vendo, por que não descanso, por que um homem da minha idade ainda sobe em escada no calor de janeiro para verificar os galhos mais altos, ainda passa horas embaixo do sol fazendo o que poderia contratar alguém mais jovem para fazer. A resposta honesta, a que eu raramente dou porque exige mais explicação do que a maioria das pessoas tem paciência para ouvir, é que esta terra é a última coisa que Neuza e eu construímos juntos. Cada árvore aqui tem um ano ligado a ela, uma conversa ligada, uma tarde ligada. A mangueira do Canto Norte. Plantamos no ano que Fábio foi aprovado na faculdade. O pé de goiaba, perto do cercado, ela escolheu a muda. Disse que queria uma que desse fruta pequena e doce. Não estou pronto para abrir mão disso. Não acredito que estarei algum dia. Meu filho Fábio tem 37 anos. Mora em Ribeirão Preto, 40 minutos daqui pela estrada. Trabalha com intermediação de negócios imobiliários. Dirige uma caminhonete que custou mais do que meu pai pagou por este sítio inteiro quando o comprou do vizinho na década de 70. É um rapaz de boa aparência, alto como eu, mas com o jeito de Neuza de entrar num ambiente e fazer todo mundo se sentir visto. Durante a maior parte da vida, fui orgulhoso dele da maneira simples e irrefletida que os pais são orgulhosos, sem examinar muito, sem precisar. Ele ligava com regularidade. Vinha nos feriados. Me ajudou quando operei o joelho 3 anos atrás. Ficou uma semana inteira sem reclamar. Cozinhou. Foi à farmácia. Assistiu comigo a mais reprises de série policial do que qualquer filho deveria ser obrigado a aguentar. Eu ficava olhando para ele durante aquela semana e pensava, a gente fez um bom trabalho, Neuza e eu. A gente criou alguém que aparece quando é preciso. Conto tudo isso para você entender que o que veio depois não surgiu do nada de maneira simples. Ou talvez tenha surgido sim, e eu simplesmente não estava prestando atenção nas coisas que precisavam de atenção. Não sei. Essa é a parte que ainda trabalho dentro de mim nos dias mais quietos. Começou numa quarta-feira no final de setembro. O tempo naquela época do ano no interior paulista é uma negociação constante entre o que foi o inverno e o que vai ser o verão. Aquele calor úmido que se instala nas tardes e vai embora de madrugada deixando as manhãs ainda frescas. Fábio apareceu no início da tarde sem ter avisado antes, o que não era incomum.
Entrou pela porta dos fundos do jeito que sempre entrava desde criança, sem bater, chamando o pai no corredor antes mesmo de eu responder. Aceitou um copo de suco de caju gelado que ainda tinha da manhã. Sentou na mesa da cozinha com a familiaridade de quem cresceu naquela cadeira. Conversamos sobre o sítio, sobre como estava a safra de manga, que tinha sido boa, mas não excepcional. Sobre o vizinho Antônio, que tinha vendido a metade do terreno dele para um empreendimento de loteamento que ninguém sabia ainda se ia para frente. Sobre o tempo, sobre nada em especial, com aquela facilidade que a gente tinha de conversar sobre qualquer coisa antes de chegar no que precisava ser dito. E depois de uns 20 minutos, ele pousou o copo, juntou as mãos na mesa e disse que precisava me pedir uma coisa. Havia uma oportunidade de investimento, ele explicou. Um negócio de desenvolvimento de uma área na região de Barretos que um grupo de investidores estava estruturando. A empresa dele estava envolvida nas margens, ajudando na parte de documentação, mas o dinheiro de verdade, o retorno significativo, estava no nível dos proprietários de cota. Ele vinha acompanhando por meses, fazendo as pesquisas, consultando pessoas que entendem do mercado. Era sólido, disse ele. O tipo de oportunidade que aparece uma vez na carreira de quem trabalha com esse mercado e quem está do lado de fora quase nunca tem acesso. Ele precisava de 80 mil reais. Pus o copo devagar na mesa. Fábio me olhou com aqueles olhos que são tão parecidos com os de Neuza, abertos e diretos, e eu senti o conflito que acho que qualquer pai sentiria naquela situação. 80 mil não era um trocado, mas também não estava além das minhas possibilidades. O sítio tinha tido um bom ano. Tinha reservas que guardei com cuidado ao longo do tempo, porque aprendi cedo que terra boa é imprevisível, e dinheiro guardado é a diferença entre um ano difícil e um desastre. Fiz as perguntas que a gente deve fazer nessas situações. Quem mais estava investindo? Qual o prazo previsto para o retorno? O que acontecia com o capital se o negócio não fosse adiante? Se houvesse alguma garantia ou se era risco total? Ele tinha respostas para tudo. Respostas suaves, detalhadas, práticas. O tipo de resposta que soa como conhecimento, mas, quando você examina depois com calma, percebe que era muito bem ensaiado. Quando ele foi embora naquela noite, tinha a minha promessa de pensar seriamente no assunto. Ele saiu satisfeito, ou pelo menos com a aparência de satisfeito. E eu fiquei na varanda dos fundos por um tempo, depois que as luzes do carro dele sumiram na vicinal. O céu estava limpo, daquele jeito que fica no interior quando não tem poluição nenhuma interferindo, cheio de estrelas que a gente esquece que existe quando passa tempo demais na cidade. Não dormi bem naquela noite. Alguma coisa que eu não sabia nomear com precisão ficou puxando o fundo da minha mente. Não era desconfiança exatamente. Era mais parecido com aquela sensação que você tem quando lembra que esqueceu alguma coisa, mas não consegue lembrar o quê. Um desconforto vago, que não tem forma, mas tem peso. Na tarde seguinte, fui à cidade buscar insumos para o sítio. Ituverava é o tipo de lugar onde as mesmas famílias são donas dos mesmos negócios há 50 anos, onde todo mundo conhece todo mundo pelo nome e pelo sobrenome e pela história do avô, onde as novidades demoram a chegar e as tradições demoram a ir embora. O que tem lados bons e lados que dependem do dia. O supermercado Bom Preço na Rua do Centro é por onde todo mundo passa eventualmente. Às vezes porque precisa de compras, às vezes porque é o único ar-condicionado público da rua que funciona direito no verão. Eu estava na fila do caixa com um carrinho cheio de adubo, 2 embalagens de defensivo orgânico que o técnico da cooperativa tinha recomendado e um pacote grande de café, que é a coisa que nunca deixo acabar em casa, quando notei o homem parado na minha frente. Era mais velho do que eu por uma década ou mais, eu calculei. Magro, daquele magro de quem sempre foi assim, não de quem emagreceu. Cabelo branco cortado rente, quase no couro, vestindo uma camisa xadrez nas cores que tinham desbotado do azul para algo mais próximo do cinza claro, do tipo que vira uniforme de uso quando você a coloca com tanta frequência que para de pensar nela como uma escolha. Estava observando a atendente registrar os itens dele com uma atenção concentrada. O tipo de atenção que significa que aquela conta importa. Quando a moça disse o total, ele abriu a carteira. Contou as cédulas uma vez, depois contou de novo mais devagar. E ficou parado. Já vi aquela expressão antes em outras situações, em outras pessoas, e tem uma qualidade inconfundível. É a imobilidade específica de alguém fazendo uma conta difícil
e chegando num número que não quer aceitar. Não é vergonha ainda. É um segundo antes da vergonha, quando a pessoa ainda está processando a distância entre o que tem e o que precisa. Ele disse algo baixinho para a atendente. Ela respondeu com aquela gentileza treinada de quem faz aquilo muitas vezes. Ele assentiu uma vez, lentamente, do jeito que um homem assente quando está absorvendo uma notícia ruim que estava na metade esperando, mas ainda dói quando chega. Antes que ele pudesse dizer mais nada, me aproximei ao lado dele. Disse que não era problema nenhum e entreguei meu cartão para a atendente processar junto com as compras dele. O velho se virou e me olhou por um longo momento. Seus olhos eram castanho escuros e muito claros. O tipo de olhos que viu o suficiente do mundo para não precisar de conversa fiada para avaliar uma situação. Não era gratidão exatamente o que estava neles. Era algo mais próximo de uma avaliação, como se ele estivesse determinando em que categoria eu me encaixava. Disse que o nome dele era Henrique. Disse que não aceitava esmola. Falei que não era esmola. Era só uma quarta-feira em Ituverava. E que quarta-feira em Ituverava não precisava ser mais complicada do que precisava ser. Isso pareceu satisfazer algo nele, porque ele deu um assentimento breve e deixou passar. Fui carregando minhas sacolas até o carro, as coloquei no banco de trás do jeito que faço sempre. Entrei. Liguei o motor. Estava prestes a manobrar para sair do estacionamento quando a figura do homem apareceu na janela do lado do motorista. Abaixei o vidro. Ele ficou me olhando por um segundo antes de falar. Perguntou se eu era o dono do sítio ali pela vicinal que sai perto da estrada para Guará, o pomar de manga, com a casa de telha colonial e o paiol de madeira pintado de vermelho que já estava precisando de outra demão. Disse que sim, um pouco surpreso. Não porque o sítio fosse desconhecido. Todo mundo da região sabe quem é dono do quê por aqui. Mas porque eu não o reconhecia. E Henrique Pires não era um nome que eu associava a nenhum rosto que conhecia. Ele assentiu devagar, como se a confirmação fosse uma peça que ele estava encaixando em algo maior. Então disse uma coisa que tenho repassado na minha cabeça todos os dias desde aquele momento. Depois que seu filho for embora esta noite, ele disse com a voz baixa, mas firme, não varra a escada dos fundos. O que tiver lá de manhã, deixe até que outra pessoa possa ver. Fiquei olhando para ele sem conseguir responder de imediato. Como ele sabia que Fábio estava vindo esta noite? Fábio não tinha me ligado de novo. A última vez que tínhamos falado foi na tarde anterior, quando ele saiu do sítio. Por onde eu soubesse, ninguém em Ituverava conhecia a agenda do meu filho. Muito menos um velho que eu nunca tinha visto antes pagando as compras com dificuldade no supermercado do centro. Henrique, eu disse, e minha voz saiu mais hesitante do que eu queria. O que o senhor quer dizer com isso? Ele apenas me olhou com aqueles olhos escuros e claros, sem desviar, sem piscar com pressa, e repetiu a frase, com a mesma calma e a mesma precisão de antes. Do jeito que um homem repete algo quando precisa ter certeza de que a mensagem passou, não porque acha que você é lento, mas porque sabe que o que está dizendo vai soar estranho e quer que as palavras fiquem gravadas. Não varra a escada dos fundos. Então caminhou em direção a um Gol enferrujado estacionado na ponta mais distante do estacionamento, entrou e foi embora sem olhar para trás. Fiquei sentado no carro por um tempo depois que ele saiu. O estacionamento do supermercado continuou com sua vida normal ao redor de mim. Pessoas saindo com sacolas, um cachorro que alguém tinha amarrado num poste esperando o dono. Um moleque de uns 10 anos tentando convencer a mãe de algo enquanto ela carregava compras no outro braço. A vida cotidiana de uma tarde de quarta-feira no interior. Eu fui tentando racionalizações. O homem estava confuso. Talvez me tivesse trocado por outra pessoa com um filho de agenda parecida. Talvez não estivesse bem de saúde. Às vezes as pessoas mais velhas têm episódios de confusão que parecem coerentes de fora. Talvez fosse um desses tipos que frequentam supermercados há tanto tempo que criam narrativas sobre todos os frequentadores regulares, inventando histórias para preencher o tempo. Mas a especificidade daquilo não me deixava. Seu filho esta noite. Não seu filho quando vier. Não alguém que você conhece. Esta noite. Algo que ele sabia. Uma informação que tinha origem em algum lugar concreto. Fábio veio naquela noite, exatamente como Henrique havia dito. Chegou perto das 7, pela porta dos fundos como sempre fazia desde pequeno, com aquela intimidade de quem cresceu naquela casa e nunca perdeu o hábito de entrar como se fosse seu. Trouxe uma pasta desta vez, diferente da visita anterior.
folhas impressas com números e projeções organizados em abas. Um mapa da área em barretos, com demarcações coloridas, mostrando onde ficaria cada etapa do desenvolvimento. Renders, de como ficaria o empreendimento quando pronto. Me passou tudo com a paciência de um homem que tinha ensaiado. Mas um ensaio bom, o tipo que parece espontâneo se você não sabe procurar as costuras. Ele ia de um ponto ao outro com fluidez. Antecipava perguntas antes que eu as fizesse. Tinha números na ponta da língua. Era uma apresentação, no sentido real da palavra, com começo, meio e conclusão preparada. Quando terminou, pousou as folhas na mesa e disse que a janela para entrar no negócio estava fechando. Outros investidores já tinham confirmado. As cotas estavam quase todas comprometidas. Ele tinha conseguido segurar uma para mim porque sabia que eu precisava de tempo para decidir. Mas tempo era o que estava acabando. Disse a ele que ainda estava pensando, que precisava de mais alguns dias, que 80 mil era dinheiro que eu queria ter certeza antes de movimentar. Ele sorriu, um sorriso fácil, do jeito que sorria quando era criança, e queria convencer a mãe de alguma coisa que ela provavelmente ia negar. Mas alguma coisa piscou por trás daquele sorriso, rápida demais para ter nome, e foi embora, antes que eu pudesse examinar. Ficamos conversando por mais um tempo, sobre outras coisas, sobre o sítio, sobre um primo que eu havia mencionado em conversa anterior que estava passando por dificuldades. Fábio é bom de conversa quando quer ser, sempre foi. E aquela noite ele estava especialmente bom. Antes de ir embora, quando já estava de pé com a pasta na mão e as chaves na outra, olhou para a porta dos fundos e disse, no tom mais casual possível, que havia folha de mangueira acumulada na escada dos fundos. Aquelas folhas compridas que soltam naquela época do ano e formam uma camada escorregadia na madeira se a gente não presta atenção. Ele poderia varrer enquanto estava ali mesmo, dizia que levava 2 minutos. Senti um frio atravessar meu peito. Não foi um pensamento articulado naquele momento. Foi antes do pensamento, uma reação do corpo, aquele aviso que vem de algum lugar mais antigo do que a razão. Disse a ele que não, que eu mesmo cuidaria disso amanhã cedo, que não precisava se preocupar. Ele me olhou por um segundo a mais do que o necessário para uma resposta tão simples. Então disse, tudo bem. Me deu um abraço e foi embora. Fiquei na varanda dos fundos um bom tempo depois que as luzes da caminhonete dele sumiram na vicinal escura. Os grilos estavam ensurdecedores naquela noite, como costumam ser no interior paulista no fim de setembro, quando o calor úmido da tarde cede, mas não de todo. O ar cheirava a terra molhada e capim e manga verde. Aquele cheiro específico do sítio que conheço desde que tinha 8 anos, e meu pai me trazia para trabalhar ao lado dele aos sábados. E na escada dos fundos, entre o último degrau e o mourão de canto onde a calha termina, eu conseguia ver no escuro o espalhado pálido das folhas de manga que tinham estado caindo durante a semana. Uma camada fina, mas contínua, como Fábio tinha descrito. Natural, esperada nessa época. Não varri. Entrei, fechei a porta, fui para a cama. Não dormi de verdade. Fiquei naquele estado de meia vigília em que o pensamento não descansa, mas também não trabalha de forma útil, circulando pelos mesmos pontos sem encontrar saída. As palavras de Henrique, o jeito que Fábio had olhado para mim quando disse que não precisava varrer, o sorriso com alguma coisa atrás dele. Às 5:30 da manhã, eu estava de pé. Ainda estava escuro do lado de fora, aquela escuridão de pré-alba que não é noite, mas ainda não é dia, com os pássaros começando os primeiros sons lá no fundo da propriedade. Fui até a porta dos fundos, abri e olhei para a escada. O que vi naquela escada com a luz fraca do amanhecer me fez colocar a mão na parede para não perder o equilíbrio. Pegadas. 2 pares distintos, ambos vindo da direção do paiol que fica no fundo da propriedade, atravessando o quintal, subindo a escada e chegando até a própria porta dos fundos onde eu estava parado. As marcas estavam claras e nítidas na camada fina de poeira de terra vermelha e pólen de manga que tinha se depositado na madeira ao longo da semana. O tipo de registro natural e silencioso que uma vassoura teria apagado completamente sem deixar nenhum vestígio. Um par de pegadas era grande, com passada longa e regular, o andar de alguém acostumado a se mover com confiança. O outro par era menor e mais espaçado, mais cuidadoso, a pisada de quem estava prestando atenção em onde pisava. Tinham chegado até a minha porta de madrugada. Tinham ficado parados ali, do lado de fora, com a porta entre eles
e o interior da casa onde eu dormia. Desci os degraus devagar e segui o rastro de volta pelo quintal. A manhã estava começando a clarear naquela progressão lenta que o interior tem, sem o abrupto das cidades, sem prédio cortando a luz. Fui seguindo as pegadas pelo chão úmido da madrugada. O paiol onde guardo ferramentas, peças de reposição de equipamentos e um cofre de metal com cópias de todos os meus documentos importantes mostrava sinais que eu quase certamente não teria percebido se não estivesse procurando especificamente. Uma marca nova no trinco da porta, um arranhão no metal que não estava lá da última vez que olhei com atenção, do tipo que uma ferramenta deixa quando força uma fechadura. O cadeado em si estava no lugar, mas quando olhei com mais cuidado, a braçadeira onde ele se encaixava estava assentada uns 2 centímetros fora do encaixe normal. Traindo que tinha sido removida, alguém havia substituído o cadeado por um igual e recolocado no escuro sem ter como checar o alinhamento exato. Abri o paiol com minha chave. Tudo aparentava estar em ordem à primeira vista. Ferramentas nos seus ganchos, caixas nos seus lugares na prateleira, o cheiro habitual de óleo e terra seca que aquele espaço sempre teve. Mas quando abri o cofre de documentos e verifiquei o interior, encontrei os papéis na ordem errada. Não faltava nada. Cada documento estava presente, mas a sequência estava diferente da que sempre mantenho. A pasta da escritura não estava por baixo da pasta do CCIR, estava por cima. O envelope com extratos bancários recentes tinha sido recolocado com a aba para baixo, e eu sempre arquivo com a aba para cima. Alguém havia pegado cada documento examinado e recolocado, com cuidado, mas não com o conhecimento de como eu os organizo. O envelope que continha meu testamento, a escritura da terra e os extratos de conta mais recentes tinha uma dobra no canto, que não estava ali antes, do tipo que acontece quando você tira um papel envelope. Abre, tira o conteúdo e recoloca com pressa ou no escuro. Alguém havia fotografado esses documentos. Sentei na beira da caçamba do meu próprio carro por um longo tempo, com o café da manhã esfriando na mão, e tentei pensar com a clareza que a situação exigia. Um homem que passa a vida gerenciando um sítio aprende a resolver problemas com o que tem disponível, sem entrar em pânico, sem tomar decisão antes de ter informação suficiente. Mas aquela manhã estava testando esse hábito de maneira séria. Alguém entrou na minha propriedade de madrugada, arrombou meu paiol e fotografou meus documentos financeiros e legais mais importantes. Meu filho havia tentado varrer a escada antes de ir embora, o que teria apagado o único registro físico daquela visita noturna. E havia um homem num estacionamento que sabia que aquilo estava vindo. Fui à cidade naquela tarde e procurei Osvaldo Leme, gerente do Banco do Povo do Interior, onde minha família tinha conta desde que meu pai era vivo. 40 e tantos anos de relacionamento, o tipo de vínculo que se constrói ao longo do tempo com instituições locais em cidades do interior, onde você não é um número de cliente, você é o filho do seu Ramos que comprou aquele sítio na vicinal da Guará. Pedi a Osvaldo que revisasse minhas contas para ver se havia qualquer movimentação em comum ou qualquer consulta ou acesso aos meus dados que não fosse de iniciativa minha. Osvaldo é um homem cuidadoso, discreto do tipo que não é só profissional, é pessoal, parte de quem ele é. E ele tinha o ar de alguém que está escolhendo as palavras com cuidado quando voltou para a mesa da salinha de reunião onde eu esperava. Havia acontecido uma consulta, disse ele. 3 semanas atrás, alguém havia solicitado ao banco cópias de extratos e um resumo completo de posição financeira, por meio do que aparentava ser um canal legal adequado. Uma procuração registrada em cartório encaminhada por um escritório de advocacia em Ribeirão Preto. O nome no documento era Edilson Ferreira Ramos. Meu nome completo de registro civil, com o nome do meio que ninguém usa no dia a dia, que não aparece em cartão de visita nem em conversa, que está apenas nos documentos formais. Perguntei a Osvaldo se ele havia liberado as informações solicitadas. Disse que sim, porque a documentação havia chegado pelos canais corretos e parecia estar em ordem. Disse que lamentava, e eu conseguia ver que a palavra tinha peso nele, que não era fórmula de cortesia. Voltei para casa com as mãos segurando o volante mais forte do que precisava. Uma sensação no peito de quem engoliu algo que estava tentando subir de volta. Puxei todos os documentos que tinha no arquivo do escritório, os espalhei na mesa da sala e comecei a comparar assinaturas lado a lado com a paciência de quem não tem pressa, porque não há lugar para ir enquanto isso não for resolvido. Encontrei o que tinha medo de encontrar. Alguém havia copiado minha assinatura de um cheque antigo,
O tipo de cheque de talão de banco que quase ninguém usa mais, mas que eu ainda usava às vezes para pagamentos de fornecedor que preferiam receber assim. A assinatura tinha sido ampliada, ajustada e decalcada com precisão numa folha de procuração que então foi registrada em cartório em Ribeirão Preto por um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar. A procuração dava a Fábio poderes amplos sobre minha gestão financeira, com linguagem que cobria praticamente qualquer transação que um representante legal poderia fazer em nome de um representado. O documento estava datado de 6 semanas atrás, 3 semanas antes de ele ter chegado aqui pela primeira vez pedindo os 80 mil. Ele não estava pedindo o dinheiro. Estava testando o terreno, verificando se eu daria voluntariamente. Se eu concordasse em investir, ele poderia acessar minhas reservas com minha bênção declarada. Se eu recusasse ou demorasse demais, a procuração já estava em vigor, registrada, com aparência de legalidade suficiente para uma operação rápida antes que eu tivesse tempo de questionar. Naquela noite, fiquei sentado na mesa da cozinha no escuro. Não liguei nenhuma luz por um tempo longo. A fotografia de Neuza na prateleira acima do fogão ficava visível pelo reflexo da luz da rua que entrava pela janela. Aquela foto que tirei no último aniversário dela, que foi um bom aniversário, antes do diagnóstico, quando ela estava sorrindo para o bolo com aquele sorriso que nem sabia que eu estava registrando. Tentei entender como tínhamos chegado aqui. Não este momento específico, não esta traição concreta e documentada, mas este lugar, esta versão do meu filho. Quando o homem que ficou uma semana inteira cuidando de mim depois da cirurgia de joelho tinha se transformado no homem que mandou pessoas invadirem meu paiol de madrugada para fotografar meu testamento? Não tinha resposta limpa para isso. Ainda não tenho. Pensei no que eu sabia e no que não sabia. Pensei em Henrique Pires no estacionamento do supermercado. Na firmeza da voz dele, sem afetação, sem mistério desnecessário. Depois que seu filho for embora esta noite. Ele sabia que Fábio estava vindo. Sabia sobre a escada. Sabia que algo estava para acontecer. O que significava que ele sabia de algo que estava sendo planejado. E sabia com detalhes específicos o suficiente para saber o que não fazer. O que significava que havia uma fonte. Liguei para minha vizinha, Dona Conceição Aparecida, logo cedo na manhã seguinte. Ela mora meio quilômetro abaixo, na vicinal. Viúva há mais tempo do que eu, com quem tenho o tipo de vizinhança que no interior significa uma coisa mais próxima do que a palavra sugere nas cidades. Ela tem uma câmera de segurança instalada no portão que o filho colocou depois de uma série de roubos de correspondência que aconteceram naquela estrada no ano anterior. Perguntei se eu poderia ir até lá ver as gravações de 2 dias atrás. Ela disse que, claro, que ia deixar o café pronto para quando eu chegasse. A gravação não era perfeita. Era a câmera simples de portão, preto e branco, com a qualidade que você espera de um equipamento de entrada residencial no interior. Mas era suficiente. Às 23h42, um sedã escuro passou devagar em frente ao portão de Dona Conceição, com os faróis apagados, trafegando em direção à minha propriedade. A 1h16, o mesmo carro passou no sentido contrário, mais rápido desta vez, com 2 vultos visíveis nos bancos da frente. Quando o veículo fez a curva na esquina da vicinal, um poste de iluminação que fica naquele cruzamento acendeu o interior do carro por 1 segundo. O suficiente para mostrar o passageiro segurando algo plano no colo, uma pasta ou um dispositivo com tela, exibindo imagens que eu não conseguia identificar, mas que poderia imaginar muito bem. Gravei as imagens num pendrive que Dona Conceição me emprestou. Naquela tarde fiz o trajeto até Franca, a cidade maior mais próxima, e fui visitar Roberto Queiroz. Roberto é delegado aposentado. Trabalhou na região por 23 anos antes de pedir exoneração por problema de saúde. E é um homem que eu conheço desde a época em que meu pai ainda estava vivo. E uma vez o ajudou a resolver uma situação de invasão de terra que ameaçava virar conflito sério. O tipo de conhecimento que se acumula ao longo de décadas de vida no interior, onde as pessoas ficam e as histórias ficam com elas. Sentei na sala de Roberto com tudo espalhado na mesa de centro. As fotografias das pegadas que eu havia tirado na manhã seguinte com meu celular, o paiol com as marcas de arrombamento, o relato completo do que Osvaldo havia me contado no banco, a procuração falsificada que eu havia destacado do meu arquivo para comparação, o pendrive com as imagens de Dona Conceição. Roberto ouviu sem interromper. É o tipo de ouvinte que ele sempre foi.
Aquele que você percebe que está de fato processando o que está ouvindo, não apenas esperando sua vez de falar. Quando terminei, ficou quieto por um tempo. O relógio de parede da sala dele fez alguns tiques enquanto ele pensava. Então disse: Edilson, o senhor entende o que está olhando? Disse que entendia. Ele disse que a falsificação de assinatura em cartório já era um crime com pena prevista. Combinada com a tentativa de fraude financeira, a invasão de propriedade privada e o acesso não autorizado a documentos, estávamos falando de uma série de infrações que o Ministério Público ia querer examinar com atenção. Perguntou se eu estava preparado para o que aquilo significava na prática, para além dos trâmites legais. Pensei no rosto de Fábio na minha cozinha, no sorriso com alguma coisa atrás, no abraço de despedida que foi igual a todos os outros abraços, e nisso estava talvez a coisa mais perturbadora de toda a situação, que nada na superfície era diferente. Pensei em Neuza, em como ela dizia que eu o criei certo, com aquela certeza tranquila que ela tinha sobre as coisas que importavam. Disse a Roberto que estava preparado. Ele fez as ligações que tinha para fazer. Tinha contato com o delegado titular atual da comarca vizinha, um homem mais jovem que havia sido estagiário sob sua supervisão no início da carreira. Em 48 horas, havia um inquérito formal aberto. O cartório em Ribeirão Preto, onde a procuração havia sido registrada, foi contactado pelos investigadores. O escritório de advocacia que havia instrumentalizado o documento foi notificado. O advogado responsável pelo registro do documento, um homem chamado Gustavo Seron, tornou-se muito cooperativo muito rapidamente quando os investigadores apareceram no escritório dele em Ribeirão Preto com perguntas sobre documentos registrados em cartório, contendo assinaturas que não correspondiam ao histórico verificável do titular. Gustavo Seron, descobriu-se, havia sido colega de república de Fábio durante os anos de faculdade em Ribeirão Preto. Tinha ajudado a providenciar a procuração falsificada em troca de uma participação no que estava sendo planejado, e tinha sido o segundo homem no sedã escuro que a câmera de Dona Conceição havia registrado. A pasta que o passageiro segurava naquela noite continha as fotografias dos meus documentos do cofre. Seron havia ido junto para verificar pessoalmente quais contas e ativos valiam a pena perseguir e qual seria a sequência de operações mais eficiente. O que nenhum dos dois havia previsto era que eu estaria acordado quando chegasse amanhã, que não varreria a escada. A investigação avançou com uma velocidade que me surpreendeu. O delegado ligou numa sexta-feira de manhã, 10 dias depois de eu ter entrado pela primeira vez na sala de Roberto Queiroz, e disse que havia material suficiente para indiciamento formal. Perguntou como eu queria conduzir a próxima etapa em termos práticos. Pedi que me deixassem falar com Fábio antes. Liguei para ele e disse que tinha tomado uma decisão sobre o investimento, que precisava que ele viesse ao sítio para conversar. Ele disse que estaria lá no sábado à tarde. Chegou pela porta dos fundos sorrindo, com aquela disposição de alguém que espera ouvir uma boa notícia. Eu estava sentado na mesa da cozinha com uma xícara de café, sem pressa, com uma pasta em cima da mesa. Deslizei a cópia da procuração falsificada pela mesa na direção dele. Ele olhou para ela por um longo momento. Algo passou pelo rosto dele durante esse tempo, como uma série de cálculos sendo feitos muito rapidamente. E ao final deles, alguma coisa mais complicada e menos calculada apareceu. Algo que parecia mais com o menino de 12 anos que ficou na minha frente quando quebrou o para-brisa do carro vizinho jogando bola, e sabia que precisava falar sobre isso. Não tenho coragem de recontar aquela conversa palavra por palavra. O que vou te dizer é que ele não negou por muito tempo. E o que veio à tona durante a meia hora que se seguiu foi a forma de algo que eu não sabia que existia, como quando você vira uma pedra e encontra um mundo inteiro vivendo embaixo que nunca soube que estava sendo sustentado por ela. Fábio havia começado a apostar em jogos esportivos online 2 anos atrás. Começou como passou a maior parte das coisas que se tornam problema depois, sem parecer problemático. Uma aposta no jogo de fim de semana. Uma plataforma que um colega de trabalho usava. A sensação boa quando acertava. A lógica torta de que basta acertar mais uma para recuperar quando perdia. 2 anos depois, devia perto de R$140 mil para diferentes fontes, algumas mais organizadas do que outras, mas nenhuma delas do tipo que aceita prazo indeterminado. Tinha pegado emprestado de Gustavo, de outros contatos que foi acumulando naquele ambiente, de todo ângulo que encontrava, antes de chegar à conclusão que eu não quero imaginar o processo de chegar, que o sítio valia bem mais de R$1 milhão
e que eu tinha 66 anos e morava sozinho, e os documentos não eram de difícil acesso. Disse a coisa mais difícil numa voz quase sem inflexão, como se estivesse descrevendo a situação de outra pessoa. O plano era assumir gradualmente minha gestão financeira usando a procuração. Então providenciar um laudo psiquiátrico ou neurológico atestando comprometimento cognitivo por meio de um profissional que Gustavo conhecia e que, por uma quantia, produziria o que fosse necessário. Com o laudo em mãos e a procuração registrada, ele poderia iniciar o processo de venda do sítio em meu nome antes que qualquer questionamento familiar ou judicial pudesse ter tempo de prosperar. E depois pagaria as dívidas. Disse que nunca teve intenção de me machucar. Fiquei com aquilo por um momento. O relógio da cozinha marcou os segundos com aquela indiferença que os relógios têm para o peso do que acontece ao redor deles. Disse a ele que um homem que planeja tomar a terra do próprio pai pretende exatamente o dano que vai causar, independentemente do que se repete para si mesmo nas noites em que precisa dormir com a decisão. A intenção não é o que você proclama, é o que você constrói, passo a passo, documento a documento, madrugada a madrugada. Ele teve a dignidade de parecer envergonhado. Uma vergonha real, não performática, o tipo que ocupa o corpo inteiro de uma pessoa. Não dignidade suficiente para o tamanho do que havia feito, mas mais do que eu esperava encontrar naquele momento. Depois que ele saiu, liguei para Roberto. O delegado e seus investigadores foram ao endereço de Fábio na segunda-feira seguinte. As acusações foram formalizadas. Minha advogada, doutora Patrícia Meirelles, que Osvaldo do banco me recomendou com aquela discrição que caracteriza as indicações sérias, disse que as provas eram sólidas em múltiplas frentes. A procuração falsificada com laudo grafotécnico, confirmando a adulteração, os registros do banco com o pedido indevido, as imagens de câmera da vicinal, o depoimento de Gustavo Seron em acordo com o Ministério Público em troca de redução de pena. Fábio firmou um acordo de colaboração 4 meses depois do indiciamento. Mas durante todo aquele tempo, enquanto o processo seguia seu curso com aquela lentidão burocrática que é a velocidade natural das instituições, uma questão não me deixava. Henrique, o homem do estacionamento. Como ele sabia? Onde ele havia ido? Quem era de verdade? Voltei ao supermercado 2 vezes procurando por ele e não o encontrei. Descrevi para Andréia, a atendente do caixa que estava lá naquele dia e que claramente o lembrava, o que ela me confirmou. Ele vinha 1 vez por mês, talvez, disse ela. Pagava sempre em dinheiro. Nome ela não tinha, além do que ele mesmo havia me dado. Peguei a vicinal em ambas as direções numa tarde, devagar, olhando para os lados. Encontrei o Gol enferrujado estacionado em frente a uma casinha branca, cerca de 4 quilômetros do meu sítio. Recuada da estrada de terra com um jardim simples na frente e uma caixa de correio que dizia H. Pires numa letra manuscrita que tinha desbotado com o tempo. Henrique Pires estava sentado na varanda quando entrei pelo portão. Não demonstrou surpresa. Me convidou para entrar com um gesto da cabeça, quieto e sem cerimônia, do jeito que as pessoas convidam quando não precisam de formalidade para sentir que a situação está correta. A casa era pequena e impecavelmente organizada. Aquela ordem específica que uma pessoa que vive sozinha mantém, não por obrigação, mas porque dá estrutura aos dias quietos, porque ter cada coisa em seu lugar é uma forma de conversar com o tempo quando não há outra pessoa com quem conversar. Na sala, nas paredes, havia fotografias cobrindo décadas. Uma família em movimento através do tempo, festas de aniversário, viagens, rostos que envelheciam de quadro em quadro. Notei que as fotos de um homem mais jovem, que eu depois entenderia ser Natanael, paravam abruptamente no que parecia ser a casa dos 30 anos. Depois daquele ponto, a parede continuava com outras fotos, mas aquele rosto sumia. Uma lacuna onde a história deveria ter continuado. Sentei na cadeira que ele indicou. Ele foi à cozinha, voltou com 2 canecas de café. Sentou na cadeira de frente. Contei a ele o que havia acontecido em detalhes. O inquérito, o acordo de Seron, o indiciamento de Fábio, o processo em andamento. Agradeci da única forma que conseguia, que era diretamente e sem rodeio. E perguntei como ele havia sabido. Ele ficou quieto por um bom tempo, as mãos ao redor da caneca, o olhar numa distância média entre a janela e o chão. Então começou a falar. Seu filho, disse ele, havia trabalhado num escritório de consultoria jurídica em Ribeirão Preto por vários anos.
Não o escritório de Gustavo Seron diretamente, mas conectado a ele por uma rede de relacionamentos profissionais que operavam, como Henrique colocou, em transações que não toleravam muita exposição. O filho de Henrique, Natanael, havia se envolvido nesse tipo de serviço antes, havia anos. Pequenas coisas que sempre tinham explicação alternativa se alguém perguntasse. Uma assinatura facilitada aqui, um documento intermediado ali, nada que deixasse rastro direto até ele se você não soubesse procurar. Henrique havia tentado afastar Natanael daquele caminho. Várias vezes, de formas diferentes, com paciência, e depois com firmeza, e depois novamente com paciência, porque a firmeza não havia funcionado. O mesmo fracasso usando roupas diferentes, ano após ano, cada tentativa deixando-o um pouco mais ciente dos limites do que um pai consegue fazer quando um filho já tomou uma decisão sobre quem vai ser. 3 semanas antes de se encontrarem no supermercado, Natanael havia ligado tarde da noite. Bêbado, ou perto disso, com aquela soltura de quem acha que o dia foi bom e quer compartilhar com alguém. Mencionou um serviço novo que estava sendo finalizado. Um sítio no interior de São Paulo, perto de Ituverava. Um homem mais velho que morava sozinho, viúvo, com um patrimônio considerável e um filho que precisava de capital rápido e havia encontrado uma solução criativa. Havia mencionado meu nome. Henrique havia desligado o telefone, ficado acordado boa parte da noite, e na manhã seguinte havia começado a tentar descobrir quem eu era. Passou pela estrada da vicinal. Viu o sítio, a casa no morro, o paiol vermelho que precisava de pintura. Depois de algum tempo procurando, encontrou meu rosto numa foto do informativo antigo da igreja matriz da cidade, daqueles que fazem o registro das atividades paroquiais e ficam guardados em pastas na secretaria. Porque ele havia visto aquele rosto antes, em outra fotografia, em outro contexto. Ele se levantou da cadeira, foi até uma gaveta de aparador velho e voltou com uma foto numa moldura simples de madeira. Era uma imagem de um evento do grupo de voluntários da Congregação Espírita Luz e Amor, tirada em algum momento da última década, com um grupo de pessoas numa sala de atividades, alguém distribuindo alguma coisa, todos com aquele ar de quem está fazendo algo que escolheu fazer porque quer. Na segunda fila, claramente visível, havia uma mulher de cabelos grisalhos usando uma blusa floral estampada em tons que eu reconheci imediatamente mesmo na foto desbotada. Era a blusa que Neuza usava nos dias em que fazia voluntariado, que ela chamava de blusa de trabalhar, que ela lavava com cuidado e guardava separada das outras roupas. Ao lado dela, segurando a mesma ponta de uma toalha que as duas aparentemente estavam dobrando juntas, havia uma mulher que eu não conhecia, sorrindo para a câmera com a descontração de quem faz aquilo há tempo suficiente para não ficar rígida diante de um registro fotográfico. Henrique tocou a foto com cuidado, com a ponta do dedo indicador, o jeito que se toca algo que tem peso. Essa é minha Doroteia, ele disse. Ela foi voluntária naquele grupo por 12 anos. Ela e sua esposa trabalhavam juntas toda quinta-feira por quase 3 anos. Eram muito próximas. Fiquei sem conseguir falar por um momento. Ele disse que Doroteia havia falecido 2 anos antes de Neuza, da mesma doença, em circunstâncias que ele não descreveu em detalhes, mas que eu entendi serem parecidas. Disse que quando Neuza havia sido internada, Doroteia não estava mais lá para sentar ao lado dela nos momentos difíceis como havia estado ao lado de tantas outras pessoas ao longo daqueles 12 anos de trabalho, e que isso havia ficado com ele. Não como culpa, mas como um peso que não tinha para onde ir. Quando me viu naquela fila do supermercado e reconheceu meu rosto, disse que foi como alguém lhe oferecendo a possibilidade de fazer algo que de outro modo era impossível, de devolver algo que não havia como devolver de outra forma. Ele havia arriscado a relação que ainda restava com o próprio filho para me proteger. Havia feito um contato anônimo com pessoas na estrutura policial que Roberto conhecia, passando informações específicas o suficiente para que a investigação tivesse onde se apoiar. Havia me avisado sobre a escada porque sabia que a visita noturna estava vindo, sabia que algo seria deixado para trás, e sabia que a única coisa entre mim e perder tudo era alguns dias de folha e pólen natural, se acumulando numa escada de madeira, nos fundos de uma casa de interior. Perguntei o que havia acontecido com Natanael. Ele olhou para a janela por um momento. A luz do final de tarde entrava pela veneziana em réguas paralelas de dourado sobre o chão de taco da salinha. Ele está preso, disse Henrique.
Acusações separadas que vieram à tona durante a investigação do Seron. Não vai sair tão cedo. Disse isso com uma voz que não tremeu, que não buscou compaixão, que tinha a qualidade particular de algo que já foi chorado em outras horas, e agora pode ser dito em voz alta com relativa estabilidade. Fui para casa naquela noite e fiquei na varanda dos fundos até o sol desaparecer completamente, sem pressa. O sítio ia assumindo aquelas cores do fim de tarde no interior paulista. As mangueiras passando de verde vivo para dourado para cinza, à medida que a luz mudava. E então, para os contornos escuros de uma noite que está chegando sem pressa, mas está chegando. Conversei com Neuza do jeito que faço às vezes quando a noite fica quieta o suficiente, e eu não estou tentando fazer nada além de estar presente onde estou. Contei a ela sobre Henrique e Doroteia, sobre a foto do grupo de voluntários com ela na segunda fila, usando a blusa floral. Sobre a quinta-feira que as duas dobrariam uma toalha juntas, sem saber que anos depois, aquele gesto iria importar de uma forma que nenhuma delas poderia ter previsto. Disse a ela que achava que ela ia gostar de saber disso, que ia reconhecer nessa história o tipo de coisa que ela chamava de o mundo funcionando como deveria, quando as bondades que as pessoas fazem sem expectativa de retorno acabam voltando de formas que ninguém planejou. Fábio foi condenado no âmbito do acordo a 4 anos em regime semiaberto, com possibilidade de progressão por bom comportamento e pela colaboração que havia prestado com a investigação. Gustavo Seron recebeu uma pena menor pelo acordo que havia firmado com o Ministério Público, mas perdeu o registro na OAB. Natanael Pires, pelo conjunto de infrações separadas que vieram à tona durante o desdobramento da investigação, recebeu uma sentença mais longa. Visitei Fábio uma vez, cerca de 6 semanas depois da sentença ser cumprida. Fui no período de visita, com o documento de identificação, sentei numa cadeira numa sala que cheirava a piso lavado e esperei. Ele chegou visivelmente mais magro. Não do tipo de magreza que vem de condições ruins, mas do tipo que vem de dentro, que acontece quando uma pessoa finalmente entende completamente o que fez e para de se defender disso. Quando a energia que ficava sendo usada para sustentar a versão que a gente conta para si mesmo não é mais necessária porque acabou a história. Pediu desculpas. Não com condições, não com explicações que transferissem parte do peso para as circunstâncias, ou para as dívidas, ou para qualquer outro fator externo. Apenas disse que o que havia feito era errado e que ele sabia disso, e que lamentava. Recebi do mesmo modo que ele ofereceu, diretamente, sem diminuir e sem ampliar. Disse a ele o que Neuza costumava dizer sobre a diferença entre um erro e uma escolha. Um erro é algo que acontece com você, que você não viu chegar, que não tinha como evitar completamente. Uma escolha é algo que você faz, passo a passo, com tempo suficiente entre um passo e o próximo para escolher diferente. O que havia acontecido tinha sido uma escolha em cada etapa, e o trabalho da vida dele dali em diante, o trabalho real, era entender por que havia feito aquelas escolhas e tornar-se alguém que não as faria de novo. Disse a ele que eu manteria a porta aberta. Não voltei desde então. Não sei se voltarei logo. Talvez um dia. Esse talvez é real, não é figura de linguagem. Amor paterno não tem condição, mas confiança tem história. E reconstruir história leva o tempo que leva. Henrique Pires e eu jantamos juntos às terças-feiras agora. Às vezes ele vem ao sítio, fica sentado na varanda dos fundos, olhando para as mangueiras, enquanto eu termino alguma coisa no quintal. E quando termino, a gente come e conversa até a noite fechar de vez. Às vezes eu vou até a casinha branca dele. Levo alguma coisa do sítio, fruta da época, ou um pedaço de queijo que compro do vizinho que tem as vacas. E a gente senta na mesma sala pequena com as fotos nas paredes e as canecas de café. Falamos sobre Doroteia e sobre Neuza. Falamos sobre o sítio e sobre como a luz do interior de São Paulo tem uma qualidade específica em determinadas horas da tarde que não tem igual em outros lugares. Falamos sobre Natanael e sobre Fábio, e sobre o que significa amar um filho que fez de si mesmo alguém que você não reconhece, que tomou decisões que você não consegue explicar a partir do menino que um dia você viu dar os primeiros passos. Falamos sobre isso mais do que qualquer outra coisa, acho. É a conversa que nenhum dos dois consegue terminar de verdade, mas que a gente continua tentando de qualquer forma, porque alguns assuntos merecem ser tentados mesmo que não tenham resolução completa.
Dois homens mais velhos trabalhando em algo que não tem resposta limpa, mas que é mais suportável quando tem companhia. Atualizei meu testamento, com a assessoria da doutora Patrícia Meirelles, logo depois que o processo foi encerrado. O sítio vai para uma fundação de preservação de agricultura familiar que vai mantê-lo como terra produtiva e acessível para a comunidade por tempo indeterminado. Há um fundo em nome de Neuza no Instituto Federal de Ituverava para estudantes de cursos ligados à agricultura familiar e ao manejo sustentável, porque ela acreditava profundamente que conhecimento técnico nas mãos certas transforma a terra e transforma a vida. Enchi esse fundo com o dinheiro que teria dado a Fábio para o investimento dele, mais uma parte das reservas que havia resolvido que era hora de usar para algo que ficasse. Há também um fundo em nome de Doroteia Pires, destinado ao custeio de atividades de voluntariado na Congregação Espírita Luz e Amor, o grupo onde ela e Neuza se encontravam toda quinta-feira por 3 anos, sem saber que aquele encontro ia importar de uma forma que nenhuma delas poderia prever. Henrique ficou sabendo numa das nossas terças-feiras. Ficou quieto por um tempo depois que eu disse. Então as mãos foram para o rosto por um momento, aquele gesto de quem está segurando algo que é grande demais para caber direto no ar. Ficamos sentados com aquilo por um momento, os dois, sem precisar dizer nada. Então, ele encheu as canecas de novo e perguntou como estava a safra de manga deste ano. E a conversa voltou para onde as conversas sempre voltam quando tem chão embaixo. Isso é o que quero deixar para quem ficou ouvindo até aqui. Meu filho nunca me contou que estava em apuros. 140 mil reais em dívidas de apostas, gente cobrando, uma vida se desmontando de dentro para fora. E nenhuma palavra para o homem que teria feito o que fosse dentro do seu alcance para ajudar. Porque é isso que um pai faz. Não porque é obrigado, mas porque é o que significa ser pai de verdade. Orgulho não é virtude quando destrói as únicas pessoas que teriam ficado do seu lado sem condição. Se Fábio tivesse chegado até mim honestamente, sentado nessa mesma mesa da cozinha com essa mesma luz e colocado tudo na mesa do jeito que era, eu teria esvaziado as reservas, vendido equipamento, feito o que fosse preciso. Em vez disso, ele escolheu o silêncio e depois o planejamento, e depois a traição. E o que perdeu nesse processo não se mede em dinheiro e não se recupera com facilidade. A segunda coisa é essa. Confiança não se constrói pedindo. Não se constrói em conversas grandes sobre valores e princípios. Se constrói aparecendo ano após ano, nos momentos ordinários em que nada está em jogo, quando não há nada a ganhar com o gesto além do próprio gesto. Henrique Pires nunca me pediu para confiar nele. Apareceu num estacionamento numa quarta-feira comum e disse uma coisa verdadeira a um custo real para si mesmo. É isso. É a história toda. E a última coisa, porque quero que fique dita claramente. Tenho caminhado por este sítio sozinho por 4 anos desde que Neuza se foi. E fui mais solitário do que sabia expressar em palavras. Mais do que dizia quando alguém perguntava. Mais do que demonstrava nas conversas de vizinhança e nas visitas de feriado. O que me surpreendeu no que aconteceu depois de tudo isso foi que a solidão mudou. Não porque o luto mudou. O luto tem seus próprios ritmos e não consulta ninguém. Mas porque entendi que nunca tinha estado sem as pessoas que se importavam comigo. Elas estavam presentes o tempo todo. Dona Conceição com o café pronto e a câmera no portão. Osvaldo no banco escolhendo as palavras com cuidado porque me respeitava como pessoa, não apenas como cliente. Roberto Queiroz liberando a mesa da sala de casa numa tarde sem aviso. Henrique Pires parado na janela do meu carro com algo importante e difícil a dizer, pagando um preço que ninguém lhe pediu que pagasse. A gente não é tão sozinho quanto se convence nas horas mais escuras da madrugada. O mundo tem mais Henriques do que parece quando você está só olhando para o que perdeu. Isso não é pouca coisa. Na verdade, pode ser tudo.